A paz, Senhor, irmãos. Aqui mais uma vez é a pastora Socorro e nós vamos estar hoje finalizando o livro de Samuel, né? Vamos estar dando o término do capítulo 31, do versículo 7 até o versículo 13. Mais uma vez eu agradeço meus pastores, né, por esta oportunidade. E quero fazer a leitura bíblica com os irmãos a partir do versículo 7, né, do capítulo 31, versículo 7, que diz assim: E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboá, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-seá. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seá. E vindo a Jabes o queimaram, e tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Então, irmãos, o que acontece aqui? No versículo 7, vem nos dizendo que os homens de Israel que estavam da banda do vale, isso quer dizer o quê? Os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão, diz que quando eles viram o exército israelita fugir, quando eles souberam que o exército de Israel havia fugido, que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, diz que eles abandonaram as suas cidades, né, e fugiram, foram embora. Eles ficaram com medo dos filisteus também, de ir contra eles, e eles fugiram ali das suas cidades, e os filisteus foram e tomaram posse da cidade deles. Aqui diz que no dia depois é que os filisteus voltaram para tirar o despojo dos mortos. Era o costume deles, né? Tomar o despojo numa guerra. E o que acontece? Eles só voltaram, irmãos, no outro dia. Então, o que dá a entender aqui? Que aquela batalha, ela foi uma batalha demorada. Foi uma batalha que durou o dia todo. Uma batalha que acabou ao anoitecer. Porque depois aqueles homens, os filisteus, eles foram embora dali. Eles só voltaram no outro dia para buscar os despojos. Então, aquela luta ali tinha durado o dia todo. Quando eles chegam ali para pegar os despojos, eles dão conta de que Saul e que os seus filhos estão ali. E diz que eles cortam a cabeça de Saul e tiram a sua armadura. E diz que eles pegam ali, né, a cabeça de Saul, as armaduras que Saul usava, e ele manda para a terra dos filisteus. Ele manda ao redor daquela terra toda, irmãos, para anunciar a morte de Saul, para escarnecer,
né, do povo israelita, para que eles pudessem ver que eles tiveram essa grande vitória, e ali estava a cabeça de Saul, e talvez naquele momento ali seria até uma vingança dos filisteus pela morte do gigante que Davi matou, cortou a sua cabeça, né? E ali estava ali a cabeça do rei Saul sendo anunciado para todo aquele povo a sua morte, e foi levado ali ao templo dos ídolos dos filisteus, né? Então, realmente, Saul, quando ele chega para o seu pajem, pede para que ele tire a sua vida, que ele não queria morrer pelas mãos dos filisteus, ele queria evitar isso mesmo, irmãos, de que eles fizessem com ele o que fizeram com Sansão, né? Que está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 25, que Sansão ainda em vida, né? Depois dele já terem feito todo o mal contra a vida dele, os filisteus disseram: chame Sansão para nos divertir com ele. E trouxeram Sansão para fora das cadeias e se divertiram à custa dele. E depois o colocaram entre as colunas do templo. Então, como vocês sabem, o que aconteceu depois, a história já é conhecida, mas os filisteus, eles se divertiam nessas situações, e eles, aqui pega a cabeça de Saul, e a sua armadura, e ele manda levar e colocar no templo de Astarote. Eles decretaram aquela vitória ao ídolo deles, né? Que o ídolo deles tinha dado esta grande vitória. Os maiores ídolos dele era quem? Era Dagon e Astarote, eram os maiores. Então eles mandando a cabeça de Saul ali sendo apresentada, colocada no templo, as armaduras no templo de Astarote, eles estavam querendo dizer com aquilo que ali estava o seu Deus, os seus ídolos, trazendo para eles aquela grande vitória ali, né? E assim foi feito. Eles usavam, irmãos, os seus templos como cenário de entretenimento ou divertimento, né? Humilhando aqueles que eram cativos a eles, né? Então, eles agiam desta forma cruelmente e fizeram isso com Saul. E colocaram o corpo de Saul na muralha de Bet-San, ou nos muros daquela cidade, para que todos pudessem ver, né, para que ali ficasse exposto. Mas nos versículos, irmãos, 11, diz que quando o povo de Jabes de Gileade viram o que os filisteus fizeram a Saul, diz que todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, o queimaram. Então, irmãos, diz que quando os homens de Jabes, da região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, diz que os homens mais corajosos daquela cidade, diz que eles saíram e passaram a noite todinha andando até aquela cidade. Eles saíram pela noite e durou ali a noite toda, e chegaram até a Bet-San e tiraram o corpo de Saul e de seus filhos ali daquele muro, daquela muralha, né? E levaram para Jabes e ali os queimaram.
Por quê? Porque eles tinham um grande carisma por Saul. Eles tinham um grande afeto. Deus tinha usado Saul ali em outro tempo, tá? Em 1 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, quando os amonitas se levantaram contra o povo da cidade de Jabes de Gileade, Saul, ele tomou para ele aquela afronta e diz que ele, junto com Samuel, usados pelo Espírito Santo de Deus, ele foi contra os amonitas, e quando os amonitas queriam escravizar o povo daquela cidade. E diz que Saul reuniu todo o povo de Israel, o povo de Judá, e socorreu aquela cidade. Então, quando os homens daquela cidade souberam do que tinha acontecido com Saul, diz que eles pegaram os homens mais corajosos, né? E foram até ali e tiraram o corpo dele. E aqui no versículo 13 diz assim, então pegaram, versículo 12, tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Não era costume queimar o corpo de quem morria, não era. Aqui é a primeira vez que a gente vai ver dizendo que queimaram os corpos. Por que eles queimaram? Para que os filisteus não voltassem novamente e tomassem o corpo deles e colocassem ali exposto, né? Então, eles com medo de que isso acontecesse, eles queimaram o corpo deles e pegaram os seus ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias, né? Então, irmãos, assim termina o capítulo 31. Mas ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 12 e 14, irmãos, depois que Davi ele assume o reinado, diz que ele tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboá. Versículo 14 diz assim, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso Deus se aplacou para com a terra. Então, aqueles homens ali da cidade de Gileade, foi como que eles furtaram o corpo de Saul, né? Eles foram à noite e foi tido como um furto ali. Eles roubaram o corpo de Saul para que ele não ficasse ali exposto. E depois Davi leva o corpo dele e sepulta na sepultura de seu pai. E assim termina, irmãos, o livro de 1 Samuel. E desde já eu quero agradecer a oportunidade que foi nos dada pelos nossos pastores, né, de estar participando desse projeto. Quero também agradecer aos nossos obreiros aqui da igreja, a nossa obreira Diasnaira, a nossa obreira Diaconisa Ruth e o obreiro Rogério, né, que estiveram trabalhando, nos ajudando, que Deus possa recompensá-los. E desde já, irmãos, eu me despeço na paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua família. E também abençoar todos aqueles que participaram conosco na leitura e que acompanharam essa leitura. Que Deus possa abençoar os irmãos.